Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Como devemos viver vida de igreja? Esse é o aspecto que a gente precisa entender, compreender aonde fomos inseridos por Deus. Qual o nosso compromisso? Qual é a vontade dele e como devemos viver? Por isso, Paulo escrevendo na carta aos Efésios, no capítulo 5, do 29 ao 33, ele diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis que porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Não obstante, vós, cada um, de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido, ou seja, honre ao marido. Que nós precisamos entender. Primeiro, Paulo está usando a questão do marido e da mulher para explicar o relacionamento, para explicar a intimidade, a unidade, para explicar o fato de que os dois são feitos uma só carne e que o marido deve e tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele não está se referindo, ele não está querendo tratar desta questão, embora ela seja importante, e ele menciona isso. Mas o que é importante é entendermos que nós fomos inseridos na família de Deus, no corpo de Cristo. Ele é o cabeça, ele é responsável por coordenar e dar toda a direção daquilo que seja a sua igreja, a sua noiva, a sua família. Ele é responsável pelo crescimento da igreja. Nós somos instrumentos neste processo. E a questão mais importante do que precisamos entender é que nós somos inseridos e nos tornamos um só nessa família. Não existe e nem pode pensar qualquer possibilidade de individualismo dentro da igreja, nem da falta de interesse e do cuidado pela igreja, pela família de Deus. Somos responsáveis pelo crescimento, pelo amadurecimento, e somos responsáveis por conduzir cada um ao processo de maturidade, de unidade, de crescimento. Por isso ele nos chama, como lemos no capítulo anterior, ele nos chama para vivermos de modo digno da vocação, com toda humildade, mansidão e longanimidade. Não se trata de tratarmos mais ou menos, mas de cuidarmos, de zelarmos como família. E a gente precisa entender que a igreja, a união da igreja com Cristo se torna um só. Não se trata mais da nossa vontade, do nosso querer, mas da vontade de Cristo, a quem nós nos submetemos, a quem nós honramos. E como igreja, como assembleia, como família, aonde não existe mais o eu, a mim mesmo e a minha vontade, mas a vontade do Senhor. O seu querer, e nós vivemos em função de servir ao outro, de servir a Ele. Como noiva de Cristo, a família, a igreja, serve a Cristo, honrando a Cristo em todas as coisas, se submetendo à sua vontade, assim como ele trabalhou pela igreja, se ofereceu pela igreja, amando, honrando essa igreja, mesmo com todos os defeitos. Ele a conduz à maturidade, ao crescimento, dando-lhe direção, dando-lhe o discernimento e a compreensão da vontade de Deus. A gente precisa entender que esta é uma questão muito importante e, assim como no casamento, não existe mais o homem nem a mulher, não existe a vontade de um em detrimento da vontade do outro, mas de ambos se submeterem um ao outro para o crescimento, para o amadurecimento, entendendo que não se trata mais da vontade de cada um, mas da vontade dos dois, do interesse dos dois, da vontade dos dois, em termos de crescimento, de amadurecimento e de cumprir o propósito de Deus. Precisamos entender que a família, para cumprirmos o propósito de Deus, cumprirmos aquilo que é a vocação,
que é a expressão do nosso Pai ao mundo. Nós precisamos entender que vivemos em função dessa vontade. Somos seres espirituais para viver a vontade de Deus, para entendermos a vontade de Deus e nos submetermos à vontade de Deus como pessoas que estão comprometidas com a relação, comprometidas com aquilo que seja a vontade do Pai. Não temos outra opção. Entramos de cabeça, oferecendo nossas vidas, entregando nossas vidas ao Senhor para viver a sua vontade, para nos submetermos à sua vontade, servindo e honrando e glorificando o seu nome. Assim como ele é oferta e foi oferta em favor da igreja, para que nós pudéssemos conhecer o Pai, compreender do seu amor, e ele cuida, nos conduzindo na vontade do Pai, e entendendo que nós somos pedras vivas deste templo que está sendo construído para a habitação de Deus, nós não temos outro compromisso que não servir em favor da igreja, da vontade do Senhor, para que o seu nome seja honrado e glorificado por meio do corpo da igreja, do corpo de Cristo. E a gente precisa entender que esse é o nosso papel. Por isso não existe mais um e o outro. Não existe pessoas, mas existe a família, a igreja. Por isso nós somos um com Deus, ele é um conosco, nós estamos nele e ele está em nós. Para que ele seja honrado e glorificado por meio de nossas vidas. Por isso, viver vida de igreja é vivermos segundo a vontade de Deus, tendo o entendimento que somos um com ele, que ele está em nós e que nós temos que viver de forma a glorificar seu nome. Que a gente possa entender isso e nos submetermos a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.